aguardamos a vinda do Messias. O povo que andava na escuridão viu forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Ó Deus, olha para nós do céu, do lugar santo e glorioso onde estás. Onde está o teu poder e o teu cuidado por nós? Não retires de nós o teu amor e a tua compaixão. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos a claridade, mas continuamos nas trevas. Andamos, apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse de noite, e em plena flor da idade parecemos mortos. Esperamos a salvação, porém ela demora. Mas tu, ó Deus eterno, és o nosso Pai. Não te esqueças de que somos o teu povo. Amém.
Através dos profetas, Deus promete o Salvador. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor brilhará e a glória do Senhor aparecerá. O Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Deus Eterno estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá ao Deus Eterno, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O primeiro capítulo do Evangelho de João apresenta Jesus como o Verbo, como a palavra de Deus que se torna ser humano, que se encarna e habita entre as pessoas. Isso acontece porque João está preocupado em apresentar Jesus de uma forma teológica, em apresentar Jesus de uma maneira diferente daquela que nós encontramos nos outros evangelistas. A nossa reflexão neste domingo, focada no Natal, focada na celebração do nascimento de Jesus Cristo, vai levar em conta não apenas o texto do capítulo 1 de João, mas também as outras leituras que nós fizemos durante a liturgia deste culto. E é preciso perceber logo de início que os outros evangelistas apontam fatos semelhantes aos que João apresenta nesse capítulo 1, mas de uma forma diferente. Eu me refiro principalmente a uma expressão que aparece nesse texto e que vai ficar patente em outros evangelistas em momentos diferenciados. Eu me refiro à expressão que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Em Lucas, por exemplo, nós vamos encontrar a afirmação de que não havia lugar para Jesus em nenhuma hospedaria em Belém. Isso demonstra que ele veio, mas não havia lugar para ele. De fato, se eu fosse colocar um título nessa meditação de hoje, seria Não havia lugar para Jesus. E começo com a ideia da manjedoura. A manjedoura é uma evidência de que não havia lugar para Jesus naquela sociedade. Ele tinha de ficar entre os não pessoas, entre os animais. Não havia lugar para Jesus entre as pessoas. Não havia lugar para Jesus na sociedade de Israel. E nós vamos descobrir que isso se torna ainda mais evidente em toda a pregação de Jesus. Ou seja, a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, feita por Jesus Cristo, vai reforçar isso. Ele só era aceito quando as pessoas tinham algo a ganhar, como por exemplo, nas situações em que ele fazia milagres. E portanto, já na manjedoura nós temos uma evidência de que não havia lugar para Jesus entre as famílias de Belém. Mas há outros fatos que também revelam que não havia lugar para Jesus. Eu me refiro ao recenseamento que foi realizado a mando do imperador Augusto. Esse recenseamento faz de Jesus e de sua família migrantes.
Eles tiveram de deixar o seu lar para voltar à cidade de José, para Belém, onde não tinham ninguém para recebê-los. Se por um lado nós temos o recenseamento sendo entendido como o cumprimento de uma promessa que já vem do Antigo Testamento, o fato do Messias nascer em Belém, ou seja, na cidade de Davi, nós temos por outro lado esse recenseamento tornando a família de Jesus quase que um joguete na mão de interesses políticos. E, portanto, nós temos dois aspectos distintos no recenseamento. De um lado, o cumprimento de promessa, nascer em Belém, e de outro, estar como um joguete nas mãos de interesses políticos que não eram importantes e que não ajudavam em nada a família de Jesus. Além da manjedoura e também do recenseamento, nós temos um fato muito importante: a perseguição de Herodes. Ele estava preocupado com a sua permanência no trono de Israel, sabendo que estava vivenciando uma expectativa da vinda do Messias, daquele que seria o libertador de Israel. E por causa disso, Herodes promoveu o assassinato de crianças, forçando Jesus e a sua família a se tornarem refugiados no Egito. E portanto nós percebemos na perseguição de Herodes que não havia lugar para Jesus entre os poderosos de Israel. Isso vai ficar ainda mais evidente quando nós olhamos para o ministério de Jesus, desenvolvido na sua imensa maioria em regiões simples e pobres, como a Galileia, e quando ele vai para o centro do poder, em Jerusalém, ele vai para ser rejeitado, julgado, morto e crucificado. Portanto, assim como não havia lugar para Jesus entre as famílias de Belém, também não havia lugar para ele entre os poderosos de Israel. Mas o capítulo 1 de João também afirma que a todos quantos o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nem todos rejeitaram a Jesus. Havia lugar para Jesus entre os pastores, gente simples que o recebe como uma boa notícia. Foi a esses pastores, gente simples, que os anjos afirmaram: não tenham medo. Trago uma boa notícia para vocês, e essa notícia será motivo de grande alegria para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esses pastores não eram religiosos, não eram pessoas importantes, não eram pessoas ligadas às autoridades em Israel, eram apenas pessoas tentando sobreviver. E Jesus é a boa nova para quem tem olhos e ouvidos abertos em meio à luta do dia a dia. Não era uma boa notícia para aqueles que se achavam superiores aos demais, como nós encontramos no Cântico de Maria. Mas não era apenas entre os pastores que havia lugar para Jesus. Havia lugar para ele também entre os magos, gente de pele escura, gente de cultura e de religião diferentes. Gente que tinha sido guiada por uma estrela e que serviu de guia para eles chegarem até o lugar em que estava o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Tudo apontando para Jesus, que seria ele mesmo aquele que superaria todas as formas de diferenciação. As companhias de Jesus, durante o seu ministério, mostram exatamente isso. Ele acolhe mulheres, cobradores de impostos, leprosos, cegos, samaritanos, crianças, todos aqueles que a sociedade não valorizava de maneira alguma. Portanto, havia lugar para Jesus entre os magos. E como não poderia deixar de ser, havia lugar também para Jesus no colo de Maria.
Os evangelhos vão explicar esse nascimento de Jesus e vamos perceber que no colo de Maria, uma mulher que deu à luz sem a figura do homem, figura que era central na sociedade de Israel, uma figura que nesse caso está absolutamente ausente na chegada do verdadeiro Messias. Havia lugar para Jesus no colo de Maria, porque são as mulheres que vão estar com Jesus até a sua ressurreição. Os homens fugiram, os homens o abandonaram, os seus discípulos desapareceram, mas elas ficaram até o fim, até a ressurreição de Jesus. Havia lugar para Jesus entre as mulheres, tão desvalorizadas na sociedade de Israel e tão importantes para Jesus e para a proclamação da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E quando olhamos para esses fatos, hoje, tantos séculos depois, nós temos que nos perguntar se há lugar para Jesus na sociedade em que nós vivemos. E temos que afirmar que não há lugar para Jesus na sociedade moderna, que está focada no consumo e na celebração de comida e bebida. Na verdade, Jesus atrapalha nessa sociedade moderna. Melhor adotar o Papai Noel. Jesus não combina com esse ambiente de festa, de celebração, com esse ambiente em que todas as coisas estão focadas no consumo e na festa. Não porque Jesus não participasse de festa. Pelo contrário, ele começa o seu ministério justamente numa festa de casamento mal planejada. O problema não está na festa, o problema está na centralidade que a festa da sociedade moderna dá, não a Jesus, não à salvação, não ao Deus encarnado, mas ao consumo, às coisas que são sem importância e que não trazem nenhuma paz, não trazem nenhuma alegria quando estão separadas da figura de Jesus Cristo. E temos que perceber que se não havia lugar para Jesus entre os poderosos da sua época, continua não havendo lugar para Jesus entre os poderosos do nosso tempo. Esses continuam lutando para preservar o seu espaço e seu poder. E Jesus, com um discurso de amor e de solidariedade, não se encaixa no perfil de pessoas de sucesso da nossa época. A afirmação de Jesus de que quem quer ser grande deve ser o servo de todos não combina com os espaços de poder da nossa época. Não combina com as pessoas que querem lutar por preservar o seu espaço. E, portanto, não há lugar para Jesus entre os poderosos do nosso tempo. E mais, não há lugar para Jesus nas igrejas do nosso tempo que abandonaram os seus ensinos para se venderem ao Deus Mamon. Igrejas que prometem riqueza e prosperidade da mesma maneira que nós encontramos o diabo propondo a Jesus durante a sua tentação. Não há lugar para Jesus nesse tipo de igreja que abandonou os seus ensinos e que desprezou aquilo que ele mais valorizou em todo o seu ministério. Também não há lugar para Jesus nas igrejas do nosso tempo que trocaram o amar pelo armar, que trocaram a solidariedade pelo bandido bom é bandido morto, que trocaram o acolhimento das pessoas que são diferentes de nós pela desvalorização de todos os que não são semelhantes, mesmo sabendo que todos, indistintamente, são pecadores diante de Deus. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, para aqueles que creem nele, para aqueles que o recebem. Diz o primeiro capítulo de João, que ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E esses não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano, mas sim o próprio Deus
é quem foi o Pai desses que creem. Que neste Natal nós possamos receber a Jesus como a palavra de Deus que se tornou carne, que possamos crer nele, que possamos recebê-lo e principalmente que haja lugar para Jesus na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade de fé e que possamos viver a imagem e semelhança dele que é o Filho de Deus, que é aquilo que nós deveríamos ser como seguidores do seu exemplo. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e que possamos celebrar o Natal neste ano de uma forma um pouco diferente. Que haja lugar entre nós para Jesus, que haja lugar em nossa comunidade de fé para que Jesus transforme a vida de cada um de nós em pessoas que acolhem, pessoas que recebem, pessoas que abençoam, pessoas que são solidárias, pessoas que são a imagem de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém. Jesus, estamos aqui. Nos colocamos diante de Ti da forma como somos. Tu nos conheces, sabes dos nossos caminhos e descaminhos. Nesse tempo natalino, estamos mais abertos a Ti, estamos mais sensíveis para Te perceber. A Ti, Jesus criança, agradecemos pela nossa infância e pedimos, Jesus criança, cuida dos pequeninos de hoje. Preserva também a simplicidade do coração infantil no peito de cada adulto. A Ti, Jesus adolescente, agradecemos nossa adolescência e pedimos, Jesus adolescente, cuida dos que hoje estão nessa idade. Tu, na adolescência, buscaste o convívio com teu pai no templo. Olha para os adolescentes que buscam afirmação para que encontrem o caminho que leva ao teu pai. A Ti, Jesus jovem, agradecemos o doce tempo da nossa juventude e pedimos, Jesus jovem, ilumina os nossos jovens. Percebe o grito que está por trás da rebeldia. Atenta para a necessidade de sentir-se acolhido, aceito e integrado. A Ti, Jesus adulto, agradecemos pela vida adulta e pedimos, Jesus adulto, ensina ao ser humano que a vida é mais do que roupas e comida. Direciona o olhar humano para os pássaros e as flores que recebem de Ti tudo o que necessitam para a vida. A Ti, Jesus sábio, pedimos sabedoria e lucidez. Dá-nos confiança e fé para compreendermos que nenhum dos fios de nosso cabelo cai sem que Tu percebas. Permite que no mundo atual os cabelos grisalhos sejam sinal de respeito e não motivo de exclusão. Jesus, de quem somos feitos irmãos, Deus fez-se nascer para dentro de uma família humana por meio da Tua encarnação. Dá-nos o presente de vivermos em lares harmoniosos, acolhedores, amorosos. Corrige quando os nossos corações estão endurecidos e fechados para compreenderem e estenderem nossas mãos. Reconcilia-nos para que sejamos na outra pessoa um ser criado com excelência e amado por Ti, no nível mais elevado. Obrigado por nos convidar para esta festa da alegria da Tua presença ao celebrarmos o Teu Natal. Fica conosco. Amém.
Já vimos a salvação, saiamos a proclamá-la. Agora, Senhor, despedes em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo em toda a terra. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.